Muito bem, agora que o bicho pega. Lei da gravitação universal do Newton. Então, pode botar aqui Newton, porque agora o Enem tá na moda pedir o nome dos caras, né? Pediu esse ano, então temos que se ligar no que cada físico fez. O Newton descobriu que sempre que tu tiver duas massas, essas duas massas vão se atrair. A coisa mais importante da força gravitacional é entender que ela é atrativa. Newton descobriu que massa atrai massa. Olha só, uma preocupação que eu tenho quando eu explico isso é que quando a gente fala em gravitação universal, gravidade, vem na cabeça de vocês a Terra, o Sol. Não é isso, tá? Newton descobriu que massa atrai massa. O teu estojo atrai a tua caneta com uma força denominada força gravitacional. Só que claro que no teu estojo e na tua caneta essa força é desprezível, porque as massas são muito pequenas. Newton também entendeu que para essa força ser sensível, para te sentir essa força, as massas têm que ser muito grandes. Então, força gravitacional é a constante G vezes a massa do corpo 1 vezes a massa do corpo 2 dividido pela distância ao quadrado. Então, tu vê, é G, que é uma constante. G vale 6,67 vezes 10 na menos 11. Nota que esse número é um número muito pequeno, né? Olha o expoente dele, menos 11. Por isso que as massas têm que ser grandes. Vezes a massa do corpo 1 vezes a massa do corpo 2 dividido pela distância ao quadrado. Então nota que aqui não tem nenhum impeditivo. Se tiver duas massas, elas vão se atrair. Claro que a força vai ser sempre medida em newtons, né? Isso aqui é uma fórmula que calcula em newtons, se a gente usar tudo no SI. Olha as unidades da constante aqui, ó, newton, metro quadrado, quilograma quadrado, então tá tudo no SI. Não precisa saber de cor a constante, é praticamente nulo as questões que caem, que tem que fazer o cálculo inteiro com essa fórmula. 90% das questões que caem disso são de proporção, é muito mais matemática do que física. A fórmula grita o seguinte: a força gravitacional é diretamente proporcional ao produto das massas. Então aqui é fácil, né? Se a massa aumenta, a força aumenta na mesma proporção. Se uma massa aumenta 3 e a outra massa aumenta 2, 3 vezes 2, 6, a força aumenta 6. Só que a força é inversamente proporcional à distância ao quadrado. E é aqui que o bicho pega. É aqui que as questões vão complicar a tua vida. O que é ser inversamente proporcional ao quadrado? Se a distância aumenta, a força diminui. Então, olha só, eu montei uma tabela. A gente sempre começa uma tabela fazendo uma legenda. Quando a distância vale D, a força vale F. Isso é uma legenda. Se a distância dobra, se a distância passar 2D, cara, é inverso e ao quadrado. Então, a distância aumentando, a força diminui ao quadrado. Então, a força ficará F sobre 4. Se a distância diminuir 3, a força aumenta. Só que ela aumenta ao quadrado. Então, ela vai aumentar 9 vezes. Se a distância aumentar 4, a força vai diminuir 16 vezes. Se a distância diminuir 5, a força vai aumentar 25 vezes, sacou? Só que a URGS adora esses numerozinhos aqui, ó. E eu quero que a força dobre. Pensa um pouquinho aí, como é que tu faria para a força dobrar? É claro que se a força está aumentando, a distância está diminuindo, né? Então a distância tem que ser dividida por alguma coisa. Mas essa alguma coisa tem que ser um número que elevado ao quadrado dá 2. Muita gente pega aqui e bota 4. Não, né, velho? Ah, vou botar 4 aqui. Cara, se a distância diminuir 4, a força aumenta 16, porque é ao quadrado. Então não é 4. Então o que vai acontecer aqui? Cara, se a distância, né, tem que diminuir e o quadrado desse número tem que dar 2, raiz de 2. Então a distância vai ser dividida por raiz de 2. Eu quero que a força diminua 3. Para a força diminuir 3, a distância tem que aumentar. Mas tem que aumentar por um número que é elevado ao quadrado de 3. Então é raiz de 3 vezes a distância. Cuida com isso, tá? Isso é pura matemática, é inverso ao quadrado. Mas a maioria das questões serão assim. Outra coisa importante, tá? A massa 1 e a massa 2 estão aqui colocadas. Elas se atraem,
isso é a força que o 1 faz no 2, a toda ação corresponde a uma reação, isso é a força que o 2 faz no 1. Se tu não está percebendo aqui, perceba, isso aqui na realidade é o teu peso. É como se a massa fosse a Terra, a massa 1 aqui é a Terra, a massa 2 é tu. Então, né, tu atrai a Terra te atrai. O único detalhe é essa distância, tá? A distância dessa fórmula é sempre em relação ao centro dos corpos. Pode escrever aqui, ó, D do centro. A gente vai ver isso de novo daqui um pouquinho. Então, essa fórmula calcula a fórmula é a fórmula da força gravitacional. Uma lembrança boa que tu pode ter, daqui um pouquinho a gente vai estudar a força elétrica, quando a gente começar o livro 2. A força gravitacional e a força elétrica, elas são irmãs. Te lembra da fórmula da força elétrica, o famoso K vezes a carga 1 vezes a carga 2 sobre D ao quadrado? Tá vendo? Essa fórmula cai muito em prova. Cara, ela é igual à força gravitacional. K é uma constante, só que a força gravitacional depende das massas, a força elétrica depende das cargas, né? E as duas são inversamente proporcionais à distância ao quadrado. Então tu vai ver que essa tabela que eu fiz aqui, eu vou repetir ela de novo em eletricidade, porque é isso que cai, é isso que eles vão te incomodar. Um ponto importante aqui, crianças, é não confundir força gravitacional medida em newtons com a aceleração da gravidade medida em metros por segundo ao quadrado. Vamos de novo, né? Eu e tu temos pesos diferentes, temos forças gravitacionais diferentes, mas a gravidade é igual para todo mundo. Por que a gravidade é igual para todo mundo? Olha só, essa força aqui na realidade, essa fórmula aqui, ó, é a fórmula do peso. Isso aqui é o peso, porque o peso é uma força gravitacional. Ah, professor, não, eu sempre aprendi que peso é massa vezes aceleração da gravidade. Sim, porque a gente faz uma simplificação para facilitar a vida de vocês. Olha só, dedução, ó. O peso de um corpo, vou escrever aqui pequenininho, ó, o peso de um corpo é igual à força gravitacional entre a Terra e o corpo, certo? Nem devia ter escrito corpo, mas tudo bem. O que é o peso de um corpo? É a massa do corpo, ó, vou substituir por C, vezes a aceleração da gravidade. O que é a força gravitacional? É a constante G vezes a massa da Terra vezes a massa do corpo dividido pela distância ao quadrado. E aí, gente, olha o que dá para fazer. Dá para cancelar a massa do corpo. Acabei de provar que a aceleração da gravidade só depende da massa da Terra. Então, a aceleração da gravidade é a constante G vezes a massa da Terra dividido pela distância ao quadrado. Aqui sim, tá, pessoal? Essa unidade aqui vai ser metros por segundo ao quadrado. Essa é a fórmula da gravidade. Então, nota, né? Qual é a diferença entre a força gravitacional, entre o peso e entre a gravidade? O peso depende das duas massas, da tua massa e da massa da Terra. Por isso que tu pesa diferente na Terra e na Lua. Porque tu muda a massa da Terra, a massa da Lua. Agora, a gravidade só depende da massa da Terra. Tá vendo? Claro, depende da massa da Terra e da distância, né? E aqui, de novo, aconteceu a mesma coisa. A gravidade é inversamente proporcional à distância ao quadrado. E aí eu coloquei aqui, ó, D, distância do centro do planeta. Obes. Para calcular a gravidade na superfície, basta substituir a distância pelo raio, né? Não vai achar, eu estou em cima da Terra, então a distância é zero. Não, porque a distância é do centro e o raio da Terra é muito, 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 muito grande. Então olha só o que vai acontecer aqui. Eu vou dar um exemplinho aqui nesse desenho, tá? Tu tem um planeta que o raio do planeta vale R. E aqui tu tem um ponto chamado de S. O que é S? Superfície. Aí a questão vai te dizer assim, considere que na superfície do planeta a gravidade vale G. No caso da Terra seria 10. Se eu subir aqui nesse ponto, ó, e esse ponto tiver uma distância R da superfície, quanto vale a gravidade nesse ponto? Isso aqui é uma questão clássica, vocês vão ver nos exercícios aí. O que eu vou ter que pensar? Bom, a distância daqui até aqui era R. Qual é a distância daqui até aqui? 2R, né, pessoal? Porque eu sempre tenho que considerar o centro do planeta. Se a distância aumenta 2, olha aqui, ó. Se a distância aumenta 2, né, ó, a força diminui 4. A mesma coisa vai acontecer com a gravidade. Então,
Neste ponto, a gravidade será 4 vezes menor do que a gravidade na superfície, porque a distância aumentou. Beleza? E aí, ó, cuida com o Enem, com a URGS. Olha o bom saber aqui, ó. Bom saber, tá? No centro da Terra, a gravidade é nula, não tem gravidade. Em todos os pontos internos à Terra, a gravidade é totalmente proporcional à distância do centro da Terra. Com isso, o campo gravitacional do centro para a superfície irá aumentar, variando-se com a distância do centro da Terra. Lembrando que ela será nula e na superfície ela será 9,8. Então, olha só. Ah, prof, essa aqui é a fórmula da gravidade. Sim, mas essa é a fórmula da gravidade para fora, na superfície, até tu chegar na superfície. Então, quanto mais perto tu tá do centro do planeta, mais gravidade tu tem. Por isso, se lembra que a gente estudou lá em queda livre que a gravidade nos polos é maior que a gravidade no Equador? Porque nos polos tu tá mais perto do centro da Terra. Só que dentro da Terra não funciona assim. Pega o verso da folha aí e vamos construir um gráfico, tá? O gráfico é sempre a nossa solução, né? Então pega o verso da folha aí e coloca de título assim, ó. Gravidade no interior da Terra. Então, olha só. Se vocês fizerem um gráfico da gravidade no eixo Y e em função da distância no eixo X, qual é que vai ser o ponto-chave desse gráfico? O raio. Aqui nós temos o raio do planeta. Então, olha só. Se eu estiver no centro da Terra a gravidade é nula, não tem gravidade. Vocês entendem por quê? A gravidade é uma força atrativa. Conforme eu for entrando para o centro da Terra, a gravidade vai aumentando, Sim, então no centro da Terra o valor da gravidade seria infinita. E aí a Terra colabaria sobre ela mesma, né? A força seria tão grande que a Terra viraria um buraco negro, né? Então não é assim. Então o que acontece? Ó? Dentro da Terra, até tu chegar no raio, o que é o raio? É a superfície. A gravidade é diretamente proporcional à distância. A gravidade é zero, daí ela vai aumentando, até que ela chega na superfície. Isso aqui, ó, é o GS, é a gravidade de superfície. É o maior valor que a gravidade pode ter, que no caso da Terra é 10. Então, dentro da Terra, a gravidade é proporcional ao raio. É proporcional à distância. Não vale aquela fórmula do Newton. Aquela fórmula do Newton é para fora da Terra. A partir do momento que tu sair da Terra, vai valer a fórmula. E o que diz a fórmula? Que a gravidade é inversamente proporcional à distância ao quadrado. Como é que se faz um gráfico de grandezas inversamente, seja quadrático ou não? Uma hipérbole. Então, conforme tu sair da Terra, a gravidade vai diminuindo, até que o eixo X vai virar uma assíntota, né? Porque zero ela nunca vai valer. Então, este é o gráfico da gravidade de um planeta contando a partir do centro do planeta. Então, isso aqui, ó, esse ponto aqui é o centro do planeta, onde a gravidade vale zero. Tá? Isso aqui já apareceu na URGS, tá? Beleza? Dá um time, dá uma respirada, toma uma água e agora vamos para forças no movimento circular. Muito bem. Opa, chegamos na última parte da aula. Aqui é um pouquinho mais complicado, tá? Na realidade, essa última folha da aula é a parte difícil da aula e eu vou dizer para vocês que é uma das aulas mais difíceis que eu tenho que dar para vocês, tá? A gente já sabe que, né, força é o agente causador da mudança do módulo e da direção da velocidade. Claro que aqui a gente deu uma enfeitada, né? O que é força? É a produtora da aceleração. A gente sabe que tem duas acelerações, a tangencial e a centrípeta. Força tangencial é massa vezes aceleração tangencial, é aquela que tu vem trabalhando até hoje, né? Força igual a massa, a gente pode abrir a aceleração tangencial e botar a variação da velocidade sobre variação do tempo. Então aqui não tem novidade nenhuma. E a força centrípeta, tu também já sabe a fórmula. Força centrípeta é a produtora da aceleração centrípeta. Qual é a fórmula da aceleração centrípeta? Vamos lembrar lá do MCU? Velocidade ao quadrado sobre o raio da curva. Então fica aqui força centrípeta é mv ao quadrado sobre o raio.
Tá, beleza, beleza. Isso aqui a gente já viu, isso é uma revisão, né? Agora vem a novidade. No MCU, a força resultante é uma força centrípeta. Gurizada, às vezes é complicado de entender o movimento circular, porque a gente tem uma tendência a achar que o MCU não precisa de força. O MCU precisa de força, ele é um movimento acelerado. Como ele é um movimento acelerado, ele precisa de força apontando para o centro, beleza? Aí olha só. Os casos do MCU que aparecem são os mais variados, tá? Eu escolhi aqui 4 para fazer para vocês que são os principais. Aí de novo deu problema, né? Caso A, caso B, caso 3. Mas é brincadeira, isso é culpa do Word, tá? Não é culpa minha. Então esse é o caso 1, esse é o caso 2, depois o 3 e o 4, tá? O primeiro caso que cai muito, muito, muito é o satélite girando em torno da Terra. Então assim, tem que entender o seguinte, cara, é a mesma coisa que a Terra orbitando ao redor do Sol. Tu tem um satélite, o satélite ele está girando. Qual é a tendência dele? A tendência dele é sair em linha reta. Então ele precisa de uma força apontando para o centro. Essa força que aponta para o centro é a força gravitacional. Por isso que quando a gente ensina movimento orbital, eu gostaria que vocês escrevessem aqui, ó, movimento orbital, tá? O que é o movimento orbital? O movimento orbital é uma eterna queda livre. Eterna queda livre. Ah, professor, então está querendo dizer que o satélite está caindo na Terra? Sim! Por que o satélite não cai? Porque ele tem velocidade. O que impede a gente de cair no movimento circular é a velocidade, né? Como é que um looping de montanha-russa, tu faz o looping e tu não cai do carrinho? Como é que os caras de moto andam no globo da morte e não caem, né, para dentro? Porque eles têm velocidade. Então, o satélite ele não cai na Terra porque ele está girando ao redor da Terra. A Terra não cai no Sol porque ela está girando ao redor do Sol. Tem uma questão da Católica de Pelotas bem simples que pede assim, né? Dá um monte de coisa e diz no final das contas, por que a Lua não cai na Terra? E aí a letra A dizia, porque a Lua gira ao redor da Terra. E aí as outras alternativas eram um monte de coisa, umas coisas enfeitadas, daí um monte de aluno não botou a letra A porque era muito simples. Mas essa é a resposta. Enquanto a Lua ficar girando ao redor da Terra, ela não cai. O dia que a Terra parar de girar ao redor do Sol, a gente tiraria uma linha reta e cairia no Sol. Adeus coronavírus, adeus Terra, né? Acaba com tudo. Então tem que ter cuidado com isso, tá? Então olha só, quando o satélite gira, a força centrípeta é a força gravitacional. A força gravitacional assume o papel da centrípeta. Tá, professor, mas eu não entendo por que é uma eterna queda livre. O que eu ensinei para você sobre queda livre, né? Quem que é a força resultante na queda livre? É o peso. Então, olha quanta coisa eu posso pensar aqui nessa situação. Ó. A força resultante no satélite é a força gravitacional. Sim, mas a força gravitacional é o peso. Então, eu posso dizer que a força resultante é o peso. O satélite tem aceleração? Claro que sim. Quem que é a aceleração do satélite? É a gravidade. Então, quando o satélite está em órbita, a gravidade faz o papel de aceleração centrípeta. A gravidade é uma aceleração centrípeta. Por isso que o satélite está em MCU. Por isso que o satélite não pode ficar em órbita parado. Aí o que acontece? Força centrípeta é a força gravitacional. O que é força centrípeta? Massa do satélite, porque a força centrípeta atua no satélite, vezes a velocidade dele elevado ao quadrado sobre o raio da curva. Qual é a fórmula da força gravitacional que a gente acabou de ver? A constante G vezes a massa da Terra vezes a massa do satélite dividido pela distância ao quadrado. Aí vamos dar uma pensada aqui. Eu posso cancelar a massa do satélite. Essa é a primeira coisa que eles adoram pedir. A massa do corpo que fica em órbita não interessa. Não interessa para botar em órbita se o corpo é grande, se o corpo é pequeno. A velocidade dele vai ser a mesma. Outra coisa legal. Esse satélite aqui, ó, ele tem uma distância aqui do centro da Terra, né? Essa distância aqui do centro da Terra nada mais é do que o raio da órbita.
Então, este raio e essa distância são a mesma grandeza. Então, eu posso cancelar o raio com o quadrado. Se eu pegar essa velocidade que está na raiz quadrada e botar para lá, fica que a velocidade é a raiz quadrada da constante g vezes a massa da Terra dividido pela distância. Então, olha o que essa fórmula mostra. Essa fórmula, gurizada, é a fórmula da velocidade orbital. Isso aqui já caiu na URGS, já caiu na PUC. Claro, tu não tinha que saber a fórmula de cor, eles davam a fórmula, mas tinha que entender. Olha só, velocidade orbital. Mas olha que legal o que essa fórmula nos prova, né? Qual é o planeta mais rápido do sistema solar? Mercúrio. Por quê? Porque ele está na frente, porque ele está perto do Sol. O que eu expliquei antes lá em gravitação, nas leis de Kepler? Mercúrio tem muita força. Como ele tem muita força, ele quer cair no Sol. Né? A força gravitacional do Sol é muito grande, porque ele está muito perto, então ele quer cair no Sol. Então ele tem mais velocidade. Olha o que essa fórmula está dizendo. Que a velocidade é inversamente proporcional à distância, né? Tá vendo a distância aqui, ó? Inversamente, ó, tá dividindo, claro, dentro da raiz, mas está dividindo. Então, quanto mais próximo for o satélite da Terra, mais veloz ele tem que ser, porque senão ele cai na Terra. Os satélites mais rápidos da Terra são aqueles que estão próximos da superfície. Quanto mais longe o satélite está da Terra, mais lento ele é. O segundo caso é o carro fazendo curva num plano horizontal. E aí a pergunta é sempre a mesma. Quem é que consegue fazer curva mais rápido? Um carro leve ou um carro pesado? Quem é que consegue fazer curva mais rápido? Um carro ou um caminhão? De novo, eu vou provar para vocês que a velocidade da curva não depende da massa do carro. Tanto é que a gente tem carros muito pesados, né? As caminhonetes, né? Hoje tem caminhonetes que são esportivas, pesam 2.000 quilos e fazem curva 200 por hora. Porque não interessa a massa do carro que faz a curva. Então, olha o raciocínio, sempre o mesmo, né? O carro vai entrar aqui e vai fazer a curva, nessa trajetória do carro. O que a gente sabe? Que para ele fazer a curva tem que ter uma força apontando para o centro da curva. Então, o centro da curva está aqui. Então, a qualquer momento, né? Vamos botar o carro aqui, ó. A velocidade é tangente, ó. A tendência do carro é sair pela tangente. Então, a gente precisa de uma força apontando para o centro da curva. Essa força é a centrípeta. A centrípeta sempre forma 90 graus com a velocidade. Só que olha só, quem que é a força centrípeta no carro? Quem que faz o carro fazer a curva? A força de atrito. O que vocês estão percebendo? A força centrípeta, ela é sempre substituída por outra. Por isso que a gente às vezes chama ela de pseudo-força, porque sempre alguma força substitui ela. Então, se não tiver atrito entre os pneus do carro e o chão, o carro não faz a curva. Então, a força centrípeta é a força de atrito, beleza? O que é força centrípeta? Massa vezes velocidade ao quadrado sobre o raio da curva. O que é força de atrito? É o coeficiente μ vezes a normal. Fechou? Só que o carro está fazendo curva no plano horizontal. Se ele está no plano horizontal, quem que é a normal? Né? No plano horizontal, o peso e a normal se anulam. Então, vai ser massa vezes velocidade ao quadrado sobre o raio da curva igual ao μ vezes a massa vezes a gravidade. Olha ali, ó, eu cancelo a massa do carro. Se eu isolar a velocidade, ó, o raio sobe multiplicando. A velocidade está ao quadrado, então vai para a raiz. A velocidade é a raiz quadrada do coeficiente μ vezes a gravidade vezes o raio. O que essa fórmula calcula? Essa fórmula calcula a velocidade máxima que o carro pode ter na curva. Velocidade máxima da curva. Se um carro entrar numa curva numa velocidade maior do que essa fórmula aqui calcular, o carro derrapa, ele sai na tangente. Velocidade máxima na curva. Todas as curvas têm uma velocidade máxima. Olha como a física é, né? Vida real. Não tem nada dividindo, então é tudo diretamente. Quando que a velocidade máxima é grande numa curva? Diretamente proporcional ao raio. Se o raio aumenta, a velocidade máxima aumenta, claro, né? Por que uma esquina não permite uma velocidade máxima grande?
porque uma esquina é uma curva fechada, e aí tu não consegue fazer uma velocidade grande, né? Então o raio da curva tem que ser pequeno para a velocidade ser pequena. Se o raio for grande, a velocidade pode ser grande. O que é uma curva de raio grande? É uma curva aberta, aquelas curvas que a gente nem sente quase que está fazendo uma curva. A terceira situação, o terceiro caso, é o pêndulo, que também aparece com uma maneira bem bacana. O que acontece com o pêndulo, tá? Forças que atuam num pêndulo. Pêndulo se chama movimento harmônico simples, então cuidado, o pêndulo não é MCU. Ah, prof, então se o pêndulo não é MCU, por que tu botou ele aqui? Porque aqui eu estou dando uma aula de forças no movimento circular. Eu não estou dizendo que é só MCU, tem que fazer uma circunferência. E é o que o pêndulo faz, né? Ele descreve o movimento circular. Quantas forças atuam num pêndulo sempre? Presta atenção nisso para depois os exercícios não te enrolarem. Só duas: o peso e a tensão. Em qualquer lugar que você pegar o pêndulo, o peso e a tensão são as forças que estão atuando. O peso não interessa. Em qualquer lugar que tu pegar, o peso é sempre vertical para baixo. O peso é sempre vertical para baixo. E aonde que está a tensão? A tensão está no fio. Então, aqui tu tem a tensão no fio. E aqui tu também tem a tensão no fio. Olha o que eu vou fazer aqui. Olha o tamanho que eu estou fazendo essa tensão aqui. Tu já vai entender por quê, tá? Pode fazer bem grande aí também, tá? Aqui tu tem o centro da curva, tá vendo? Então, olha só. Força centrípeta é a força que aponta para o centro. Qual é a força que aponta para o centro aqui na ponta? Quem que está apontando para o centro? A tensão. Então, na ponta, a força centrípeta é a tensão. Mas eles nunca vão fazer perguntas na ponta, eles vão fazer perguntas aqui. O que tu tem que saber? Nesse ponto aqui, a velocidade do pêndulo é grande ou pequena? É grande. A parte de baixo de um pêndulo é a parte que o pêndulo mais, né, a parte que ele é mais rápido, que ele mais tem velocidade. Então ele precisa de força para não sair reto, para não ir pela tangente. Tá vendo a tensão bem grandona puxando para o centro? Só que o peso puxa para baixo. Duas forças de mesma direção em sentidos opostos se subtraem. Então, nesta posição aqui, crianças, na parte de baixo, que é o que vai cair nas provas, a força centrípeta é a tensão menos o peso, porque a força centrípeta é a resultante das forças que estão agindo. E a resultante dessas duas forças é a tensão menos o peso. E é por isso que a tensão tem que ser maior que o peso. Aí tem um monte de perguntas que pede assim, eu estou me pendurando num balanço, ou eu estou num pêndulo. Se a corda fosse romper, se a corda fosse quebrar, aonde que ela romperia? Sempre na parte de baixo. Tá vendo? Eu já fiz de propósito, ó. A tensão aqui em cima, ó, a tensão aqui, deixa eu trocar aqui, botar um negócio de sublinhar lá. A tensão aqui, ó, ela existe, mas ela não é tão grande que nem na parte de baixo. Como na parte de baixo tu tem muita velocidade, tu tem que ter muita força puxando para o centro, senão ele não continua na curva, senão ele vai reto e a corda quebra. Então quando te pedirem, se a corda de um pêndulo quebrasse, aonde que ela quebraria? Sempre na parte de baixo, sempre onde a velocidade é maior. Porque quanto mais velocidade, mais força centrípeta tu precisa para continuar na curva. E agora vamos para o último caso, que é o globo da morte. E o último caso, nosso quinto caso e o mais complicadinho é o globo da morte. Por que ele é complicado? Porque é o globo da morte. Corpo girando num círculo. Claro que isso aqui não serve só para o globo da morte, tá, pessoal? Serve para looping de montanha-russa, serve para avião fazendo looping, qualquer coisa que fique de cabeça para baixo. Então, o que acontece? Aqui a gente tem que separar, tá? Qual é a primeira coisa que é a mais importante, o que mais cai, e não é a mais difícil? É esse bagulho aqui, ó. Calcular a velocidade mínima. Aí a pergunta vai ser sempre a mesma. Quando o cara tá andando aqui no globo da morte, imagina ele aqui de cabeça para baixo, eu vou desenhar só uma bolinha. Quem é que tem mais chance de cair? Quem é que tem mais chance de morrer? O mais leve ou o mais pesado? A massa não influencia. Se a massa influenciasse, tinha que ter balança na entrada dos parques onde tem montanha-russa que faz looping, né? Dizendo, tu pode ir, tu não pode ir. Não tem isso.
Por que não tem isso? Olha só que legal. A gente já entendeu que aqui em cima, se tu não tiver uma velocidade, tu não consegue fazer a curva, né? Por que tu consegue girar uma garrafa de água com a tampa aberta e a água não cai? Porque tu tem velocidade. Quem que puxa para baixo aqui, ó? O peso. O peso sempre vai puxar para baixo. Como o peso vai puxar para baixo, somente no ponto mais alto, somente lá em cima, o peso faz o papel de força centrípeta, porque ele aponta para o centro. Então, na velocidade mínima, a força centrípeta é igual ao peso. O que é força centrípeta? Massa vezes velocidade ao quadrado sobre o raio. O que é peso? Massa vezes gravidade. Essa fórmula aqui, ó, isola a velocidade. A velocidade é a raiz quadrada de R vezes G. Essa fórmula é a única dos 4 casos que vale a pena decorar, tá? De tanto que cai. Essa já caiu um monte, vocês vão ver aí nos exercícios quantos exercícios tem dessa fórmula. Looping, montanha-russa, a velocidade mínima para não cair é a raiz quadrada de RG. E aí, de novo, não tem a massa. Agora vamos analisar outras situações, tá? Que pode aparecer, já apareceu, né? Tudo que eu explico aqui já apareceu, não invento nada. Imagina o cara aqui embaixo, tá? Ele tem velocidade, né? Se não estiver forçando para cima, ele vai reto, ele vai quebrar o globo e vai embora. O peso dele continua puxando para baixo. Mas e quem que puxa ele para cima? A normal? Ele está encostado no globo, então aqui para cima vai existir uma força chamada força normal. Nessa situação, a força normal anula o peso. Não! Se a força normal anulasse o peso, a força resultante vale 0. E ele está andando no movimento circular. Nunca te esquece que no movimento circular a resultante é centrípeta. Então o que acontece? A normal nesse ponto tem que ser maior que o peso. Por isso que a fórmula que tu usa é essa aqui, ó. Essa é a fórmula para a parte de baixo. A força centrípeta é a normal menos o peso, porque a força centrípeta é uma força resultante. E o que acontece na parte de cima? Bom, na parte de cima, se tu não estiver andando na velocidade mínima, tá? É importante entender que na velocidade mínima a força normal vale 0, porque tu tá quase caindo, mas tu não cai. Se tu estiver acima da velocidade mínima, essa bolinha, né, o corpo, ele vai fazer força no globo. E aí vai surgir a normal. Não se esqueçam que a normal é a reação da força de compressão. Então a normal aqui, ó, ela vai ficar junto com o peso. Por isso que aqui em cima é difícil de entender. Porque a normal é para baixo, porque ela está junto com o peso. E aí nesse ponto a centrípeta é a resultante. Quem que vai ser a centrípeta? A centrípeta vai ser a normal mais o peso. Então esse é o caso mais complicadinho, tá? É bom assistir e voltar o vídeo, aí assistir umas 2 vezes. E claro, fazer os exercícios, ver os vídeos dos exercícios, me perguntar dúvida no plantão. Vamos lá, gurizada, tamo junto, vai dar tudo certo. Um abraço, bom estudo, vamos adiante.